Você que está aí na sua casa, que o Espírito da verdade, que processa toda a verdade, adentre aí neste ambiente que você está transformando em um lugar de oração, de adoração, e que coisas grandes e poderosas comecem a acontecer desde o momento em que você já decidiu adentrar neste lugar para orar, para buscar a face do Senhor. Eu quero iniciar dizendo que eu tenho certeza que é o slogan da nossa vida: por esta causa eu nasci. E eu quero que isto vá até o teu encontro e que você seja despertado com este entendimento. Por esta causa eu nasci. Todos os demais homens e mulheres que tiveram um propósito de vir ao mundo apontaram o seto para esta era, mas eles não puderam chegar aqui. Mas eu e você está em algum lugar deste planeta. Por esta causa você nasceu. Para o tempo do fim, para este tempo que o Senhor te elegeu, e há um propósito eterno de Deus. Acabamos de ouvir o ministério de louvor, um chamado para louvar o Senhor através do seu instrumento ou através da sua voz. Escute você aí. Já sabe por que você nasceu? Já compreendeu qual é o desígnio pelo qual o Senhor te tem na terra? Se ainda você está confuso, mas uma parte, hoje você pode decidir no teu coração sair daqui dizendo: me encontrei já com a primeira parte do meu propósito. Que neste tempo, o tempo do fim, outro dia estaremos ministrando através desta casa com mais detalhe a respeito do tempo do fim, como também no final dos tempos. Eu quero que você compreenda que existe, por esta causa, Deus te tem. Diante um cenário mundial, que estamos, em maioria de todos os ministérios, ministrando pelas redes sociais, mas foi levantado no Brasil neste dia de hoje, onde eu quero iniciar a reflexão desta noite. Você possa refletir poderosamente. Então, você já faz parte deste entendimento, do desígnio pelo qual você nasceu. Eu quero pegar o textuário que a nação brasileira fez uso no dia de hoje, e quero ler com você, e darmos início então deste ato profético pelo qual você nasceu. Este é o entendimento para esta noite, para a tua casa e para a tua família. Venha para este lugar, deseja estar neste lugar. Não é pelo acaso que você nasceu. Há um desígnio, há um propósito na eternidade, e não queremos que você perca o tempo, mas desfrute deste lugar de Deus. A nação brasileira teve você, e eu quero ler o texto para nós darmos o início deste entendimento, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. No capítulo 7 e no versículo 14.
14. Esse texto foi revelado ao coração de Salomão para se apresentar a Deus em oração. E o Senhor dá resposta quando Salomão ouve de Deus dizendo: ouvi a tua oração. Eu venho te dizer que há muitos que oraram, mas sem a integridade, sem o princípio, sem o propósito. Mas esse texto diz a forma de que Deus quer que ore, e queremos tirar alguns minutos com você para a tua casa ter e receber todos os benefícios que temos através de princípios da palavra de Deus, que não podem ser revogados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Que lugar maravilhoso! Se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Por que oramos? Porque a terra está com uma enfermidade. A terra está com uma enfermidade do coronavírus. E Deus está dizendo: se o meu povo, Ele não mandou outros povos, se o meu povo se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos santos céus e vou sarar a terra. Algumas coisas eu queria que você pensasse para que esta oração funcione, para que haja esse entendimento. Eu queria usar o tema da noite para você pensar: por que então Deus permitiu? Porque todas as coisas estão no domínio de Deus. O Deus eterno está no controle de todas as coisas. Muitas vezes Ele tem que permitir algumas coisas para que haja um quebrantamento, porque, como diz aquele Provérbios, não vem pelo amor, vem pela dor. Nunca teríamos 7 nações orando, 7 nações com seu líder, com seu governo de liderança convocando, como no dia de hoje fomos convocados pelas lideranças de homens e mulheres de ministério de forma poderosa, que convidou seus irmãos, suas famílias, seu povo, diante desse texto que acabei de ler, apresentar-se hoje em jejum e oração aos céus. Que profético! Nós entramos num lugar, eu queria dizer para você, para que agora não seja, Joel e irmãos que estão aqui, não seja um dia de consagração. Ezequiel, não seja um dia de consagração, que o Brasil vai ficar na história. Não! Eu quero afirmar que não. Eu quero afirmar que não, não é um dia, é um começo. Isto é só o começo. O Brasil vai ter agora uma prática de orar, porque vai se receber resposta de suas orações, vai entender o caminho, o princípio de orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Coisas grandes e poderosas Deus tem chamado esta nação para fazer sobre a terra.
O Brasil é e será sim o celeiro de evangelização entre todos os povos da terra. O Brasil sim, escute o que eu vou dizer, deixe gravado aí no seu coração. O Brasil será um país que vai abastecer o mundo com as suas economias, será poderoso entre as nações da terra. Deus tem o Brasil, mas precisava deste lugar, este lugar. Você pai, precisava ir para este lugar. Você mãe, você filho, honra pai e mãe. Sacerdócio desse homem se levantar, se posicionar, baseado no que vamos estar conversando esses minutos com você. Olha que doido isso aqui, meu irmão. Eu queria que você pensasse a respeito do tema de hoje, que fica para a tua vida essa pergunta: o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu vou fazer a partir de hoje, Israel. O tema é esse, a pergunta é essa: o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu vou fazer a partir de hoje. Esse texto faz um convite para se humilhar. E eu queria dizer para você que toda vitória, toda ação de Deus, toda manifestação de Deus vai vir aonde tiver um coração quebrantado. Isto, melhor, vai ser aonde tiver consagração. Consagração, jejum e oração vai para consagração. Vamos nos consagrarmos agora a ser o modelo de vida. Vamos consagrar. Ah, mas é só isso? Não, pastor. Nós vamos consagrar o nosso espírito, o nosso entendimento, o nosso coração. E sabe qual é o caminho da consagração? Escute. Quebrantamento, que é humildade. Israel, muitas vezes quando eu via essa luxúria, essa soberba, essa disputa de carrão, de eu tenho mais, aquele tem, e lá vai, e aqueles clubes, e aqueles eventos, e a disputa. O casamento, quando existia, esse casamento era uma disputa de quem tinha a roupa mais bela, a joia mais cara. Aí eu te pergunto, e agora, onde está esta joia? Agora eu te pergunto, onde está esse sapato caríssimo que você está endividado? Onde está esses 10 relógios? Esses carros que você tem, que você está pagando, que você está sacrificando a tua família, o que valeu? Amigo, não me leve a mal, no dia tão difícil eu te apresentar essa palavra, mas esse é o modelo de consagração. Não é só o jejum e oração. Jejum e oração foi o dia de hoje para despertar-nos para uma vida de consagração. Não é muito sério isso? Porque as pessoas sacrificavam seus filhos pelo orgulho, para ter 10 relógios, se endividavam para ter 2, 3 carros, motos, e sim, para estar se aparecendo. Você fazia isso não para você, você fazia para outro. Hoje você entendeu que não valeu a pena. Você tem uma casa para ficar, para cuidar. Não estou totalmente de acordo de confiscar o mundo inteiro para isso. Não, tem que haver uma outra saída, e por isso nos colocamos a orar para que dos céus venha a provisão para esta nação. Mas com esse entendimento, a pergunta é: o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu posso fazer a partir de hoje? Pouco que eu busquei da palavra de Deus para orientar meus filhos. Quantos homens fanáticos dentro das igrejas que não tiveram seus filhos na presença do Senhor, porque fizeram na arrogância, quiseram ter um ministério, em vez de ter um grande ministério com os seus filhos. Quebrantamento, consagração, é se arrepender dos seus pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. Os céus está atento aqui, certo, Patrick? Os céus está atento aqui.
Uau! Esta nação foi convocada, está sendo chamada para grandes e poderosas coisas para realizar na terra. É um profético, é o início de um novo tempo. Então eu quero te convidar. O que eu não fiz, não posso ficar preso a isso. Há uma porcentagem muito grande. Outro dia eu expliquei o passado. Você tem que ter só uns 10%. Ficou no passado. O que eu fiz, o que eu não fiz. Agora, mano, o presente e o que está pelo futuro tem que ter um encargo dentro de você, um propósito muito grande, de dizer o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer, a partir de agora, o que eu estou fazendo para trazer vereda de justiça. Então eu queria te convidar, nas primeiras oportunidades que você tiver, faça mais pela tua esposa, faça mais pelo teu filho, faça mais pelo teu parente, pelos teus pais. Deus está contabilizando isso para te ter na terra. Ei, Deus te tem na terra. Você entendeu quando iniciei falando, por esta causa eu nasci? Qual é o desígnio pelo qual eu existo, estou neste mundo? Os meus ancestrais, meus avós e tataravós apontaram o seto para a era 2000, mas não puderam chegar na era 2000. Mas você chegou na era 2000. Você é eleito, você é escolhido. Você não tem ideia do que significa a era 2000, que os nossos ancestrais apontaram um seto apocalíptico. Você não faz ideia. E Deus te tem aqui, e que você está fazendo? Há uma nação para ser levada à presença de Deus, para conhecer toda a ciência, toda a verdade do Apocalipse, todo o entendimento escatológico daquilo que Deus está fazendo, vai fazer ainda mais. Eu sei que vim de lugares que falar de o Apocalipse é só de raio, de fogo, de destruições, de abominações, e eu entendo, isso acontece quando se aproxima o anticristo, quando está chegando mesmo no tempo do fim, eu entendo isso, mas esse é papel de Satanás, cumprir o Apocalipse na destruição, na desgraça. Mas Marquinho, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Cumprir o Apocalipse. O papel da igreja cumprir o Apocalipse é o avivamento, é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Como que vamos derramar isso? Como que vamos manifestar isso? Ezequiel, é na santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É na santificação, nação brasileira. E eu sei que não foi só um dia de jejum. É uma nação que passa, que vai viver santificada ao Senhor. Vai viver em consagração ao Senhor. É um novo tempo que se estabelece sobre a terra. E o Brasil dá partida em lugar santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sem a santificação ninguém verá Deus. Nós temos que estar santificado para exalar esse perfume e da santificação a outro. O salmista diz: quem entrará no meu santuário? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tem vaidade, sabe amar. Você, amigo que me ouve lá de Blumenau, Jaraguá do Sul, lá do extremo oeste, ouça o que eu te digo neste dia tão oportuno. Grave esta mensagem no teu coração.
Quem entrará no meu santuário? Ouça, o salmista dá o grito e tem a revelação e diz: quem entrará no meu santuário? Ele é o profeta, e o profeta tem a resposta: quem tem as mãos limpas, um coração puro, sem vaidade, e sabe amar. O Brasil é cheio de amor, como sempre estão expressando que estava difícil lutar com o coronavírus, porque ele vive abraçando, beijando as pessoas. Esse amor é verdadeiro, vai exalar em santificação, em santidade, e o mundo vai ser abastecido com as mais ricas bênçãos, na economia, nas músicas, na pregação. Oh, aleluia! Missionários e missionários se levantarão, e se eles vão lá decapitar, nós colocaremos outros, iremos nós, e nós estaremos lá, libertando o cativo, o oprimido pelo diabo, porque o diabo vai fazer a sua obra do Apocalipse, mas a igreja cumpre a sua missão com avivamento. Estou cansado de pessoas teologicamente se refugiar no Apocalipse, dizendo: é assim mesmo, está escrito. Aí eu começo a queimar dentro de mim, eu já quero mandar vídeo para um e mandar para outro, e dizer o nosso lugar. E somos atacados por esse espírito de conformismo, estamos nos conformando. Não, meu irmão, tem algo para você fazer. Hoje começou o start, você jejuou, você bateu na carne e diz: você não manda em mim, senta aí, eu me rendo ao Rei da Glória. Eu oro ao Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra, digno de honra, de louvor e de adoração. E Ele opera quando não tem, Ele não divide a glória com ninguém. Escute, obras de feitiçaria, império das trevas cai por terra, e Jesus Cristo é Senhor desta nação. Jesus Cristo é Senhor desta casa. A Visão Reino não é uma igreja somente local, ela vai estar em muitos lugares, manifestando uma igreja local, mas ela é uma igreja apostólica, ela vai tocar nas nações. O Senhor o tem para libertar cativo e oprimido pelo diabo. Nós estamos, em nome de Jesus, desejosos, junto com milhares e milhares de pessoas nesse dia, fazer parte do exército, fazer parte deste exército, e vamos mudar a história. Não por soberba como antigamente, aquele que tinha uma eloquência e que falava de uma forma extraordinária para chamar a atenção de outro. Não, nós sabemos que o melhor é estar alinhado com os céus, é estar no lugar certo, fazendo o que é certo. Chega de atrativo. Já temos pregado aqui nesta casa, e convido a você a viver justamente isso, sem uma igreja de corpo, e que vai ter cultos maravilhosos, cultos poderosos, de muita celebração. Isso não vai ser tirado de nós. Mas hoje, com este momento que estamos confinados dentro das nossas casas, nós entendemos o valor de uma igreja de corpo. Uma igreja de corpo, ela vai celebrar altos cultos, mas o corpo tem que fazer o primeiro passo da santificação, que eu vou falar agora. Israel. E esse primeiro passo se encontra, não vou ler, só vou citar aqui para você rapidinho. Se encontra em Neemias 1:6. Até dá para ler. Então Neemias, só vou introduzir um pouquinho para quem não sabe, talvez você não tenha ainda se familiarizado com a Bíblia, a palavra de Deus. Neemias, um dos profetas menor, ele ouviu um relato dos seus irmãos, como que estava a sua nação. Ele estava em outro lugar. E quando ele ouve o relato da situação, da miséria, do caos, da dor, do sofrimento do seu povo, a Bíblia diz que ele então foi para um lugar que nós fomos no dia de hoje, foi orar, buscar a face do Senhor e se humilhar. E uma das coisas, escute, por favor, escute você aí na sua casa, o grande segredo e o triunfo que Neemias teve e que o Brasil está tendo hoje. Ele fez isso aqui, ó.
Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu faço confissão. Temos que confessar que o Brasil pecou contra o céu e a terra. Temos que confessar que o carnaval foi abominação aos olhos de Deus. Temos que confessar que derramamos sangue inocente através do suborno que houve no país pelos governos. Houve assalto, as pessoas foram mortas nos hospitais, foram pecados cometidos pelos governos. Tem que haver confissão de pecado, tem que reconhecer que o sangue dos índios que foram derramados clama diante os céus. Temos que pedir perdão pelo sangue derramado. Tenho feito com a cidade de São Ludgero, pedindo perdão desde o primeiro homem que pisou nessa cidade e que deu a ti culto, demônio, que fez ao ti altar, que houve sangue derramado. Eu tenho pedido e clamo nesta noite: perdoa a cidade de São Ludgero. Neemias pediu perdão pelos pecados que Israel tinha cometido. Ele disse: eu peço pecado, mas a tua nação que está em pecado, peça perdão por ela. Este é um grande segredo. Este é um grande segredo. Eu sei que a live dura 1 hora, então nós não podemos ir muito tempo através do Instagram, mas nós queremos começar a melhorar aqui com as nossas plataformas das redes sociais, e queremos muito, muito que o mundo conheça o que esta casa, a família Visão Reino Church, tem para te oferecer. Ela tem uma proposta dos 5 ministérios, uma igreja apostólica. Ela tem uma proposta de paternidade. Oh, se porventura você teve problema com paternidade, há um Deus Pai que quer consertar isso no teu coração. Temos um entendimento de que todos os problemas na terra estão pelo homem. O homem tem que consertar o seu sacerdócio. Se ele é um filho, ele tem que honrar o pai. E se ele é um pai, ele tem que honrar filho e não coisas, como eu falei no início da mensagem. Comprou seus 10 relógios, seus carros, e a família está endividada. Os seus filhos estão sofrendo o seu nervosismo, a sua ira, o seu ódio, a sua fuga ilusória, através de cocaína, através de droga, através do alcoolismo. Você está buscando fuga ilusória? Não, entre neste lugar. Você que está afastado, você que está desviado, você que está fora da presença de Deus, faça isso que o povo fez hoje nesta nação. Se quebrantou, se arrependeu, pegou esse texto de Salomão recebendo dos céus, e Deus diz: ó Salomão, eu ouvi a tua oração, agora escute, daqui para frente vai funcionar assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu quero voltar um pouquinho nesse lugar e você entender poderosamente. Quando então Neemias continua orando, ele diz: ah, Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos, porque era mais pessoas. Eu acredito que você está orando aí também. Não é só a igreja aqui, é outros ministérios, outras famílias que temem ao Senhor. A oração do teu servo e dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazes prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ouça aqui, ouça o que eu vou te dizer agora. Há dias atrás havia diferença entre rico e pobre.
entre grandes e pequenos, grandes e pequenos. Deus deu uma sacudida com o profeta coronavírus e trouxe todos nós para o mesmo lugar do arrependimento. Esse menino aqui era copeiro do rei, Adriana. O cara tinha um emprego top das galáxias. Darlan, que emprego? Copeiro do rei. Eu não sei o que você é nesse reino de Deus na terra. Eu não sei o que você é financeiramente, o que você tem, o que você não tem. Ele poderia ficar na boa, mano. Ele tinha um emprego bom, ele tinha uma vida sem nenhum problema. Joel, isso é muito forte. Ele não tinha problema nenhum, cara. Nenhum. E ele resolveu pegar um problema de outros. Não é bem de outros, era do seu povo. Eu queria te convidar hoje a nós pegarmos estes problemas do Brasil e não ficar, eu tenho dinheiro em poupança, eu vou mais longe. Mano, teve gente que com dinheiro teve problema nesses dias. Tem gente com muito dinheiro. Foi o caso da nossa saúde, do Ministério da Saúde no Brasil. Como nunca antes, escute, como nunca antes, nunca houve tantos bilhões para a saúde, mas não tem o que fazer, não tem os insumos produzidos, fabricados. Precisa de Deus, precisa de Deus, Brasil! Irmão, servo de Deus, pobre, rico, precisa de Deus, precisa de Deus, e o caminho para encontrar Ele, quem tem as mãos limpas, um coração puro, não tem vaidade e sabe amar, este entrará no meu santuário. Mas indo para o final, eu quero te dizer algo muito forte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, não busque verdade em nenhum outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Corona da morte vai embora com a vida de Jesus. Mentira vai embora com a verdade de Jesus. Aí Jesus veio e disse: aprendei de mim, Israel, que sou manso e humilde de coração. Não é Israel a nação, Israel que está aqui, os jovens aqui dentro. Aprendei de mim. E eu venho nessa noite te dizer o melhor modelo para você entrar no propósito que iniciou hoje a nação brasileira. Não é só o jejum tem que ter. Graças a Deus estamos vindo de 40 dias, levantado pelo Descende. Graças a Deus havíamos feito outros jejum de 3 dias só no líquido. Já por muitas vezes temos levantado isso, e então com ousadia, a autoridade, podemos dizer que funciona um lugar de quebrantamento através da oração e do jejum, mas tem que ser a porta para entrar para um novo tempo em consagração. Entrar para o lugar, escuta, para terminar, entrar no lugar de santificação, de humildade, grandes e pequenos, ricos e pobres, é humildade. Não pense que rico é orgulhoso, e não pense que pobre é humilde. Já vimos o inverso: ricos ser muito humilde,
ser muito bobo, orgulhoso. O caminho é quebrantamento, dependente do lugar que você está. Deus de vida, Ele quer alcançar você. Ele diz: os meus olhos estão atentos à oração deste lugar. E eu quero encerrar te falando o que Isaías, no capítulo 6, disse. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e o sublime trono. Aí ele descreve a grandeza, a glória, o poder de Deus, a manifestação e a operação de Deus. Então ele dá um grito de misericórdia e ele pede perdão. Ele pede santificação. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Que privilégio que você tem. Se o ministério quiser chegar aqui, tenha liberdade. Eu quero orar por você agora. O Deus que revelou a Isaías coisas grandes e poderosas, só teve um divisor. Marquinhos, só um divisor existiu. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Qual é o rei que está na tua vida? Qual é o rei que precisa morrer na tua vida? Você não faz ideia de que o rei Uzias foi num tempo da sua vida, e quão miserável ele foi no final da sua vida. Brincou com as coisas santas de Deus. Mas a pergunta não é agora para transferir responsabilidade para outro que prejudicou a sua vida, como o rei Uzias, no final da sua vida, estava prejudicando o povo de Israel, como alguns governantes trouxeram dor para a saúde do nosso país. Não é essa causa que queremos discutir agora, é o que disse Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Quando ele grita ai de mim, e que ele se arrepende, e ele entende que rei Uzias não tinha mais poder na sua vida, ele precisava da glória de Deus, da provisão de Deus, mas também com os seus pecados, ele dizia a sua confissão. E quando ele passou pelo processo da santificação, que hoje eu quero te convidar a você passar, que é muito forte através da confissão, é reconhecer como Neemias reconheceu, é fazer com que a oração de Salomão, que foi respondida, e Deus disse ali naquela hora para Salomão, disse: olha, este é o caminho, se o meu povo que se chama pelo o meu nome, se o seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu venho te dizer hoje, um anjo que purificou a boca de Isaías, ele quer purificar a tua boca, boca na boca, olho no olho, glória de Deus em você, na tua vida. A partir de agora, você vai ser a representação mais poderosa da eternidade na terra. Você é o corpo de Cristo na terra. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, com o corpo de Cristo não tem coronavírus, não tem morte, tem vida. Se a morte entrar lá, é porque faltou quebrantamento, humildade, confissão dos pecados. Confesse os pecados e não morrerá. Confesse os pecados e não vai haver morte. Arrependa-se hoje. Esse
este é o dia que o Senhor fez e faz maravilha. Vamos adorar o Senhor, vamos nos prostrar diante dEle. Aí na sua casa, dobre o joelho, peça perdão para sua esposa, para o seu esposo, peça perdão para o seu pai, para o seu filho. Faça um propósito no teu coração, haja confissão, haja arrependimento. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Quero parafrasear esta oração de Neemias e quero orar com você agora. Continua aí, você que está de joelho dobrado. A partir de hoje você pode pedir perdão pelos pecados das gerações passadas. A Bíblia diz que a maldade vai à terceira e à quarta geração. Em Levíticos 26:40 ele diz: confesse a tua iniquidade e as dos teus pais. Então o nosso negócio não é só a nossa, o erro que já cometemos, não é só a questão do pecado, a questão pecado, transgressão,
rebelião, abominação e iniquidade. Mas confesse a tua iniquidade e a dos teus pais, para que eu sare a terra. Lamentações de Jeremias, ele diz: nossos pais pecaram e por isso nós estamos ferrados. Não está bem desse jeito, essa é a minha versão. Nossos pais pecaram e nós levamos a sua maldade. Eu quero que você confesse tudo que você sabe sobre aborto. Eu quero que você confesse tudo que você sabe na tua família de morte, derramamento de sangue. Cada um de nós santificando as nossas famílias, teremos uma nação santificada. E eu quero que você, pastor, na tua cidade, peça perdão pelos pecados, pelo sangue que foi derramado nesta cidade, e com autoridade desfaça todo o principado e potestade do diabo, todo culto, toda oferenda a Satanás. Eu quero orar por você, porque o texto diz assim: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que estão lá agora, Senhor, que desde já temem o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Não importa o que tu é, importa é quem você está sendo agora. Homem arrependido de Deus. Eu vou dar uns avisos, já vou encerrar orando. Primeiro aviso eu quero dar: a nossa família Visão Reino, nós temos uma plataforma de WhatsApp. Fique atento ali, porque temos ainda essa noite um vídeo nosso apontando uma verdade, que se alguém precisar de alguma cesta básica, nós estamos aqui para servi-lo. Não podemos servir em muitas coisas, mas quem sabe uma necessidade que você tenha. Fique atento, abaixo ali no WhatsApp, que nós estaremos passando um vídeo do pastor Luciano Subirá, que nos presenteou com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, para também levar você, irmão, nesta hora de crise, não perturbar o seu coração e se manter firme no que é princípio. É muito legal. Eu confesso que nesta hora de crise eu fiquei com desejo de cumprir muito os princípios da palavra de Deus. Ali no WhatsApp vai estar o link ou a pregação do pastor. Não é a pregação, é só um esclarecimento de como você pode nos ajudar. Você, irmão, que quer trazer o seu dízimo, mas você não tem aquele formato pelo cartão, não consegue fazer uma transferência, precisa ajudar essa obra. Nós temos o prédio para mantermos, temos muitas coisas, não estamos aqui reclamando, estamos agradecendo a Deus pela tua vida. Assista o vídeo, aprenda um pouco mais e deseje fazer parte. Escute, vai estar ali o telefone da nossa secretária, e ela vai te passar também os números dos líderes que pode estar aí na tua casa, levar a santa ceia do Senhor para você. Nós dividimos a nossa plataforma em 10 líderes, e eles assumiram partes dos irmãos da igreja. Então fique atento, eles vão estar ligando para você, conversando com você, e como ainda, graças a Deus, não é proibido, ele vai na tua casa levar a santa ceia, ou você vai vir na casa dele, talvez em uma família, 2 famílias, que o governo do estado liberou para fazer em grupos pequenos nas casas. Eu quero orar então por você. Querido e eterno Deus e Pai, que tem abençoado esses irmãos que nos fizeram este mês triunfar e poder hoje estar aqui nas redes sociais apresentando a palavra viva dos céus. Que esta palavra de santificação, de confissão, este caminho da santificação
da consagração de hoje, que leva a uma vida de santificação, de quebrantamento, de arrependimento, seja muito profundo, Pai. Eu te abençoo, família, que está nesta hora ouvindo e que ouvirão através do YouTube. Oh, receba a vida de Deus agora, receba a paz de Deus, seja curado de toda a enfermidade. Eu te dou ordem agora, espírito da morte, vai embora, espírito do medo, da opressão, todo espírito do inferno, eu te dou uma ordem, vai embora agora, pelo sangue de Jesus, libertação nesta casa, vida de Deus, paz, alegria e prosperidade, sabedoria, para o recomeço, para o novo tempo que está acontecendo em toda a terra. Povo de Deus, sabedoria. Peça a Deus que do alto Ele te dá liberadamente sabedoria. Eu te abençoo entre as nações, eu te abençoo nesta missão, eu te abençoo como pai, como sacerdote nesta casa. Haja paz, haja prosperidade, em nome de Jesus. E isto é só o começo. Você pode adorar o Senhor, você pode render-se ao Senhor.